Bendizemos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Grande é o teu nome e mais temível de qualquer outro Deus criado pela imaginação humana. Os ídolos têm bocas, mas não falam, olhos, mas não veem, mas o Senhor continua no céu, fazendo tudo o que te dá vontade. E apesar da glória que o Senhor possui, o Senhor se importa com a gente, réis mortais, pecadores. Mesmo com nossas imperfeições, continuamos sob os teus olhares de ternura. E somos gratos. E queremos nos lançar, Deus, nos lançar em teus braços de amor e de carinho, para sermos afagados, consolados em meio às nossas dores. Continua, Senhor, nos abençoando, que nosso coração seja tomado pela paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode dar, a paz que provém do teu coração para nós. Meu Deus, mas não viemos apenas para sermos abençoados, viemos também para sermos forjados, para sermos moldados, lapidados pela tua palavra que foi mencionada durante as canções, que adentrou no nosso coração por meio das letras musicais. Queremos ouvi-la de maneira ainda mais categórica durante a exposição da palavra, meu Deus. Durante este sermão, fala com a gente, para que nossos pecados sejam confessados, para que nossas culpas sejam canceladas, que haja um sentimento de arrependimento em cada coração, porque eu sei, ó Deus, que corações quebrantados, contritos e arrependidos, o Senhor jamais desprezará. Abençoa, meu Deus, a gente, eu te peço, na autoridade do teu Filho Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Por favor, meu irmão e minha irmã, se assentem, por gentileza. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quero convidá-los a fazer a leitura comigo da palavra no Salmo de número 100. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos vocês. Salmo de número 100. Assim diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Um escritor e humorista americano chamado Mark Twain fez a seguinte declaração: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que nasceu. Mark Twain, o escritor do século passado, renomado por conta daquilo que escreveu, proferiu essa palavra que até hoje é repetida nos estudos de filosofia dos Estados Unidos. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que nasceu. Deus criou você para ser um adorador. É por isso que a religião é algo tão comum
nas sociedades de todos os tempos. Todas as culturas celebram algum tipo de fé, desde as culturas urbanas até as culturas rurais, como também as culturas selváticas, onde existe um ser humano, algum tipo de fé é cultivada. Isso acontece por conta desse instinto que Deus deu à humanidade. Fomos criados com esse desejo de reverenciar um ser supremo, de modo que, se Deus não for conhecido, adoraremos coisas ou pessoas, pois sem sombra de dúvidas, fomos criados para a adoração. Deus criou você para celebrar. E entender essa verdade e praticá-la corretamente nos ajuda a entender o verdadeiro sentido da vida. Para você se sentir completo, você precisa compreender essa mensagem. A mensagem de que você é um adorador. Você precisa compreender como você pode cumprir esse papel. E o Salmo de número 100, salmo que a gente escolheu para fazer esta reflexão, nos apresenta alguns princípios a respeito deste assunto. O primeiro deles é o seguinte: nascemos para adorar exclusivamente a Deus. Nascemos para adorar exclusivamente a Deus. Os irmãos vão perceber, nesta parte das Escrituras, que existe um convite para que as pessoas de todos os lugares adorem a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A humanidade é conclamada a celebrar com júbilo, com satisfação, com alegria. Mas quando observamos com cuidado essa parte das Escrituras, a gente descobre que a adoração não se restringe a músicas e a orações, conquanto elas também façam parte do momento de devoção a Deus. Quando falamos em adoração, estamos falando de preces e de cantorias, é verdade, mas não somente sobre esses aspectos. A palavra servir e apresentai-vos, que aparecem no versículo 2 do Salmo 100, apontam a integridade ou integralidade da adoração. Adorar a Deus vai além de uma música que é apresentada ou de uma intercessão que é realizada. Adorar a Deus tem a ver com serviço e com estilo de vida. Por isso o texto diz: servir ao Senhor com alegria. Quem adora a Deus precisa estar disposto a trabalhar para Ele. Não existe adoração sem serviço. Quem adora a Deus precisa se apresentar diante dEle. O texto está dizendo que nossa vida tem que ser apresentada enquanto adoramos ao Senhor. A nossa maneira de viver. Os que adoram precisam oferecer, além da música e da oração, os seus dons e o seu modo de viver. Se você adora a Deus somente com a música que você canta no culto e com as orações que você produz, sua adoração é incompleta. Você precisa adorar a Deus com os seus dons, com as coisas que você sabe fazer. Os dons que você recebeu de Deus não são apenas instrumentos
de sustento financeiro. Os dons que você recebeu de Deus é para servir ao Senhor com alegria. Da mesma maneira, a sua forma de viver contribui para que a sua adoração seja recebida pelo Senhor. E neste raciocínio de adoração integral, tem uma outra verdade no texto, que podemos considerar como principal verdade, que trata-se de quem deve ser adorado. Isso precisa ser evidenciado. Porque em todos os versículos do Salmo 100, nos 5 versículos, aparece de maneira explícita ou implícita o nome de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele. Versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, dele, e em seus átrios com hino, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. A adoração diz a respeito dele. Tudo é sobre ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é o alvo da celebração. Ele é quem merece a devoção, o serviço, a vida e o louvor. Nascemos para adorar exclusivamente a Ele. Parece uma verdade óbvia, mas segundo as Escrituras não é. Os 10 mandamentos apresentam pelo menos 2 ordens que nos lembram a importância de ter Deus como o único alvo da nossa adoração. O primeiro e o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Quando navegamos nas páginas da Bíblia, a gente descobre que a ideia de endeusamento não se restringe à religião. Mesmo aqueles que devotam o louvor ao Deus dos céus e da terra podem ser capturados pela idolatria terrena. Jesus mesmo nos ensinou que nós não podemos servir a 2 senhores, porque haveremos de amar a um e desprezar o outro. Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas desta vida. A maneira como lidamos com as coisas determinam se Deus é o único que está sendo adorado. Se as coisas dessa terra tomam de alguma maneira o lugar que pertence a Deus na sua vida, Deus não está sendo o único alvo da sua adoração. Se as pessoas com quem você se relaciona comprometem o teu relacionamento com Deus, de alguma maneira, você não está tendo Deus como o único ser da sua adoração, o único alvo da sua celebração. Nascemos para adorar exclusivamente ao Senhor, não podemos esquecer disso. Jamais devemos adorar deuses criados por nós mesmos ou pela imaginação dos homens. Não podemos adorar pessoas ou coisas. Deus é o único que merece tributo, honra, glória. A Ele seja toda a nossa adoração. Podemos fazer um teste pessoal para saber se Deus é o único alvo da nossa celebração. Quando somos desafiados, até que ponto estamos dispostos a amar a Deus? Abraão é um exemplo histórico sobre ter Deus como o único Senhor. A história do seu relacionamento com seu filho é profunda, porque Deus fez Abraão provar a sua fé, desafiando Abraão
a sacrificar o próprio filho no Monte Moriá. A Bíblia diz que Abraão levou o seu filho até o alto da montanha e o entregou para Deus. Até que ponto você está disposto a entregar o que você ama por amor a Deus? Comentava na escola bíblica hoje de manhã que uma das pessoas que eu ministro a palavra de Deus, estou preparando inclusive para batizá-la, disse para mim: pastor, eu estou muito preocupado porque na minha família as pessoas nem sabem que eu estou vivendo uma nova fé. Pode ser que depois que saibam que eu esteja vivendo essa nova fé, eu terei dificuldade para continuar me relacionando com a minha família. Eu fiz questão de lembrar um texto pronunciado por Jesus na Bíblia: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus disse para os seus discípulos: aquele que deixou pai e mãe, terras e bens, amigos, por amor a mim e ao Evangelho, ganhará 100 vezes tanto neste mundo e por fim a vida eterna. Deus precisa ser o nosso alvo da celebração, aquele a quem unicamente adoramos. Tudo diz respeito a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tem uma segunda verdade espiritual no Salmo 100 que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: nascemos para adorar coletivamente. O versículo 3, eu já fiz a leitura para vocês, diz: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Tanto a palavra povo, como a palavra ovelhas, valorizam a adoração coletiva. Ambas as expressões sugerem coletividade. A adoração individual, meus irmãos, ela tem o seu valor nos momentos particulares. Mas na Bíblia há um incentivo para adorarmos a Deus com outras pessoas. Não existe fé isolada nas Escrituras. A fé pode ser cultivada individualmente, mas ela precisa ser praticada coletivamente. A fé prática tem a ver com outras pessoas convivendo e cultivando a adoração do único Deus. Por isso Jesus criou o que nós chamamos de igreja. Assim Ele denominou. Jesus fez questão de dizer: eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja, que tinha um significado comum no tempo de Jesus, representava qualquer ajuntamento. Uma torcida organizada seria uma igreja. Um grupo de crochê seria igreja. Mas Jesus diz: eu vou construir a igreja que é minha. Seria um grupo espiritual, um grupo que adoraria a Deus na coletividade. Deus deseja que nós sejamos um povo. Deus quer que a gente faça parte deste povo chamado igreja. Quando celebramos em grupo, segundo a Bíblia, a gente fortalece a nossa fé e fortalece a fé dos demais. Os outros fortalecem a nossa fé e a gente fortalece a fé dos outros. O outro aspecto da celebração coletiva é que a mesma nos ajuda a vencer o egoísmo. Porque a gente aprende a conviver com outras pessoas. E a gente descobre que não somos os únicos amados por Deus. É um perigo muito grande a gente ser capturado pelo egocentrismo. Quando a gente acha que o mundo gira em torno das nossas demandas, das nossas necessidades. Deus sempre teve uma preocupação para que a gente voltasse os nossos olhos para quem estivesse à nossa volta. Um dos mandamentos de Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o animal do teu próximo, a mulher do teu próximo. Outros mandamentos nos faz nos preocuparmos com o bem-estar do semelhante. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Deus quer que a gente olhe à nossa volta, porque é impossível adorar a Deus sem ter boa convivência com aqueles que estão à nossa volta. O próprio Jesus disse, quando nós formos levar uma oferta para o altar, e se nós nos lembrarmos que alguém tem algo contra nós, antes de nós concluirmos a nossa oferta, nós precisamos nos reconciliarmos com a pessoa com quem nós não estamos convivendo bem. Esse negócio de dizer que eu vou ter contato com Deus, independentemente das pessoas, não é bíblico. Deus quer que a gente tenha convivência com aqueles que estão à nossa volta. Deus quer que a gente cultive a fé com pessoas. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia, ninguém, em nenhuma época, adorando a Deus isoladamente, desprovido com a comunidade. Na época patriarcal, a forma como as pessoas adoravam a Deus era através das famílias. Nos tempos de Israel, uma pessoa para adorar a Deus precisava fazer parte do povo do Senhor, do povo de Israel. No Novo Testamento, as pessoas que adoravam a Deus faziam parte da igreja. Não à toa Hebreus 10, 25 diz: não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns. Naquela época tinha gente que abandonava a congregação, deixava de celebrar na coletividade. E o Salmo 149, 1 faz questão de ressaltar. 149:1, olha o que diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Por que esse texto fala de congregação? Esse texto está reforçando a ideia de estarmos adorando a Deus com outras pessoas. Isso, meus amados, faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. Eclesiastes 4 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Porque no frio, um corpo sozinho não pode se aquentar, ai do que estiver só. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe tão fácil. Lá em Gênesis, quando Adão vivia sozinho no Éden, Deus fez questão de dizer: não é bom que o homem esteja só. Deus nos fez para vivermos em sociedade. Quando adoramos a Deus, acompanhado de outras pessoas, a nossa fé cresce. A gente evolui. Do ponto de vista humano, isso é bem compreendido quando a gente vai participar de uma festa onde tem muitas pessoas. O clima é diferente. Aqueles que são amantes do futebol e já tiveram a experiência de ir a um estádio, assistir um jogo do seu clube do coração, estar com outras pessoas no mesmo clima, tem uma vibração diferente. Quando adoramos a Deus aqui na igreja, há uma vibração diferente. Eu adoro a Deus em casa. Às vezes oro de madrugada. Enquanto minha esposa dorme, ela faz o mesmo. Mas garanto a você que a oração que eu faço sozinho, ela não é tão poderosa quanto a oração que eu faço quando estou com vocês aqui na igreja. Porque na congregação dos santos existe um mover diferente. Afinal de contas, a Bíblia diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Esse salmo foi escrito no número 133 daquele conjunto de poesias. E é legal porque durante a exposição deste salmo, a comparação que o escritor faz da união é ao óleo que era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes. Nesse período que o Salmo 133 foi escrito, era o período do sacerdócio araônico, onde os descendentes de Arão se tornavam líderes espirituais do povo. E segundo a Bíblia, quando eles eram separados para o sacerdócio, um óleo era derramado sobre suas cabeças. Aquele óleo dava autoridade ao sacerdote para abençoar as pessoas, para realizar os sacrifícios. O óleo representava o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. E o Salmo 133 está dizendo que quando vivemos em união, quando celebramos coletivamente, é como o óleo que desceu sobre a cabeça de Arão, escorreu sobre sua barba e seus vestidos. Porque ali o Senhor ordena a bênção. O sacerdote tinha autoridade para ordenar a bênção. Quando estamos celebrando em comunhão, quando estamos celebrando na congregação dos santos, ali o Senhor ordena a bênção. Existe uma autoridade espiritual diferente.
Deus nos criou para adorá-lo. Esta é a razão pela qual eu e você existimos. Às vezes somos tentados a acreditar que nossos projetos pessoais são mais importantes que os projetos de Deus. Nos iludimos com essa vida, gastamos a maior parte do tempo cuidando das nossas coisas. A gente não pode cair nesse engano. Se nós não cumprirmos o nosso papel de adoradores, perderemos o rumo nesta vida. Adorar ao Senhor é tudo que temos, é tudo que somos. Adorar a Deus é a razão da nossa vida. Quando adoramos a Deus, nós lembramos que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade se estende de geração em geração.